Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de responder a tag Retrospectiva Literária. Gente, aquela farofona de falar aqui sobre livros do ano passado, que é algo que eu amo, tanto que tem aí várias listas já de melhores livros, de melhores mangás, HQs, de decepções e por aí vai. Só que eu amo responder tags. E aqui já é uma tradição responder a tag Retrospectiva Literária da Samara Pimenta, onde a gente volta um pouquinho ali pra falar de melhores, piores leituras, de personagens, de livros que mexeram comigo e por aí vai. Então, vamos lá! A primeira pergunta é: quantos livros você conseguiu ler em 2022? E eu li exatamente 100 livros. Eu tinha uma meta pra mim de 80 livros, mas eu quero lembrar vocês que você é leitor independente de quantos livros você lê. Se você lê 100 ou se você lê um livro no ano, tá ótimo. O importante é você conhecer alguma história, sabe, que mexa com você, que te impacte, que de alguma forma transforme a sua vida em algo melhor, que te faça querer ler, que faça com que você se apaixone pelos personagens e por aí vai. Então, é uma meta pessoal, porque eu trabalho com isso, mas, gente, não é uma competição. Leitura é pra você aproveitar e pra você ali se divertir, conhecer histórias, se apaixonar por esse universo dos livros, e é isso. A segunda pergunta é: qual foi a sua melhor e pior leitura do ano? Gente, a pior leitura, eu diria que foi o Indenização em Dobro, do James Cain, que é uma história de crime noir, de um homem que vai vender um seguro pra um senhor muito rico, e acaba ali tendo um caso com a mulher desse homem, e aí eles resolvem matar esse senhor pra pegar o dinheiro dele, mas várias coisas vão acontecendo ao longo do caminho. Eu achei que foi uma história que tem um ótimo começo, tem um final bem melancólico que eu gostei, mas não tem desenvolvimento, eu não me importei com os personagens, então assim, realmente não foi uma leitura pra mim. Em compensação, a melhor leitura que eu fiz em 2022 foi Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami, que eu li em novembro, mais pro finalzinho do ano, e assim, gente, eu achei sensacional, onde a gente tem 3 histórias que se conectam aos poucos, né, de um garoto que foge de casa, de um acidente bizarro que aconteceu nos anos 40, de um senhor que conversa com gatos, e tudo isso tá ali, né, entrelaçado, e é uma história sobre metáforas, sobre arte, sobre amor, sobre perda, sobre, assim, tudo o que o Murakami faz de melhor, que é esse realismo mágico que entra em você, que começa a morar dentro de você, você vive aquela aventura junto dos personagens, tem tantos símbolos ali que você precisa ir decodificando, entendendo o que tá acontecendo na história. Com certeza, assim, foi a minha melhor leitura de 2022. A terceira pergunta é melhor HQ ou mangá do ano, e vou falar os dois. Mangá foi Shiver, do Junji Ito, que foi aí uma coletânea de histórias que se tornou a minha favorita dele, porque a gente tem Junji Ito pra todo mundo. A gente tem os mais diversos tipos de terror aqui. A gente vai se sentir assustado e vai ter pesadelos e vai ficar ali com aquelas personagens, aqueles dramas, com aquelas coisas terríveis que vão acontecendo, né, história após história, pra sempre, sabe? Me impactou muito, a arte é incrível, as tramas são sensacionais, então com certeza foi o melhor mangá que eu li em 2022, e a melhor HQ que eu li foi o 4º volume de Heartstopper, da Alice Oseman, onde a gente tem o Nick e o Charlie, né, que são 2 garotos que acabam se tornando grandes amigos na escola e depois se apaixonam, e aqui nesse 4º volume a gente vai ver um pouco mais dos dramas individuais de cada um deles, do que eles precisam enfrentar. A gente vai ver muito a respeito de saúde mental, principalmente, e a maneira com que a Alice Oseman lidou com isso, uma sensibilidade assim gigantesca, foi sensacional. Então assim, Heartstopper se tornou minha HQ favorita do ano, mas também se tornou uma das minhas HQs favoritas da vida. Quarto, qual foi o maior livro e o menor que leu no ano passado? O menor livro que eu li foi Princess Ever After, da Kay O'Neill, que tem 53 páginas e que eu gostei bastante, porque a gente tem, né, uma princesa sendo resgatada por outra princesa, e a gente vendo um pouco ali, né, do que cada uma precisa lidar na vida e de como elas vão se conectando, o que é muito bonito. Eu amei essa HQ. E o maior livro que eu li foi Crônica do Pássaro de Corda, do Haruki Murakami, com 607 páginas. Foi um livro bem grande, eu li ele em um mês e pouquinho, só que eu não sabia que, na verdade, ele era uma trilogia, e então eu gostaria de ter tido mais tempo pra degustar esse livro. Eu gostei bastante da história, eu acabei dando pra ele 4,5 estrelas, mas
mas eu acho que numa releitura eu vou aproveitar ainda mais da história deste rapaz que a sua esposa abandona ele, o gato dele some e um monte de coisas loucas começam a acontecer. Puro realismo mágico, né, gente? Mas eu gostei bastante e acho que foi, assim, uma jornada incrível. A quinta pergunta é melhor livro nacional do ano e aqui eu direi que é minha culpa. Farei aqui uma promessa pra mim mesma de ler mais livros nacionais. Porque eu tava lendo vários livros nacionais, mas por algum motivo, em 2022, eu acabei não lendo nada a não ser uma HQ, que foi Black Silence, mas que eu não gostei. Então, né, não se encaixa nessa pergunta. E com certeza em 2023 eu quero ler muitos mais livros nacionais pra poder trazer aqui pra vocês um pouco mais, né, da nossa cultura, da nossa literatura e das histórias incríveis que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba deixando de lado por acabar ali consumindo outras histórias. Mas com certeza esse ano lerei mais livros nacionais. A sexta pergunta é melhor livro de não ficção. E o melhor livro de não ficção que eu li foi In the Dream House, a memoir Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Gente, esse livro foi, assim, sensacional. Foi um soco no estômago, porque a gente tem aqui a Carmen Maria Machado, que é uma romancista, uma ensaísta, falando da sua história desde criança até se descobrindo no mundo e entrando em um relacionamento abusivo com uma outra mulher. Vai falar aqui de muita coisa, de muitas dores, de muitos traumas. Isso abriu também feridas que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu achei sensacional, principalmente porque a maneira como ela constrói essa narrativa é diferente de qualquer coisa que eu já vi em não ficção, e até mesmo em ficção, porque cada capítulo é curto, mas a gente tem ali algum elemento literário sendo explorado, a história dela sendo contada através daquele elemento. Um gênero literário como um gótico americano, uma alta fantasia, ou um tipo de livro como Escolha Sua Própria Aventura, e por aí vai. E ela consegue ali te colocar na história, fazer você sentir as coisas terríveis pelas quais ela passou. Então, ele é um livro cheio de gatilhos, mas que particularmente se tornou, assim, o meu livro de não ficção favorito da vida. Sétima pergunta, melhor releitura. E eu reli alguns livros ano passado, e eu colocaria aqui alguns contos de Edgar Allan Poe, que eu pude reler em 2022, e foi ótimo porque eu amo Edgar Allan Poe, mas desde a faculdade eu não tinha mais lido nada dele, a não ser Os Assassinatos na Rua Morgue, e assim, foi muito bom, sabe, poder revisitar essas histórias com outros olhos e encontrar outras nuances, mas eu acho que a melhor releitura que eu fiz foi de A Metamorfose, do Franz Kafka, porque a gente tem aqui, né, o Gregor Samsa, um trabalhador, acordando de manhã transformado em um inseto. A primeira coisa que ele pensa não é tipo, oh meu Deus, fui transformado num inseto, o que está acontecendo? Não, foi, tá, como é que eu vou fazer pra ir até o trabalho, pra ganhar o sustento pra minha família? E a gente vai vendo ali os dilemas dele e como a família também vai deixando ele de lado quando ele passa a não ser mais assim tão útil pra eles. Kafka, ele geralmente coloca um elemento muito absurdo para fazer uma grande crítica. Então, essa releitura que eu fiz, porque eu tinha lido ele na faculdade, foi assim sensacional. Realmente, assim, eu quero ler muito mais coisas do Kafka. Eu li 2 livros dele no ano passado e quero conhecer mais das suas histórias, porque realmente essa releitura de A Metamorfose foi sensacional. Oitava pergunta, autor favorito ou novo autor favorito do ano? Então, gente, eu vou falar aqui um novo autor que eu descobri em 2022 e que eu quero ler tudo que ele já escreveu, que é o Grady Hendrix. Eu li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga e eu gostei demais, e aí depois disso eu falei assim, eu quero ler mais. Eu li Horror Store e eu li The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, que eu amei. Se tornou assim meu livro favorito do Grady Hendrix, e eu gosto muito de como ele consegue misturar o gore, sabe, aquela coisa bem nojenta, bem sanguinolenta nas suas histórias, coisas bizarras, mas também ali um certo humor mais ácido e também muitas críticas sociais. Então é muito refrescante ver isso num livro de terror, sabe? A gente ter críticas, a gente ter uma pitada de humor e a gente, lógico, ter todo esse horror. Então, Grady Hendrix aí, eu quero ler tudo que ele já escreveu, porque eu li muitas obras dele no ano passado e eu amei. 9. Personagem favorito e odiado do ano. Gente, o personagem que eu mais odiei em 2022 foi o Shiraha. O Shiraha, ele é um personagem que vai aparecer em Querida Combine, e aqui, né, a gente tem a Keiko, que é uma mulher que trabalha em uma loja de conveniências no Japão, e ela ama aquele trabalho, mas as pessoas acham que ela tinha que ter mais ambições. E nisso a gente acaba encontrando esse personagem, o Shiraha. Ele propõe que eles tenham ali um relacionamento
relacionamento meio de fachada. Mas esse cara, ele é insuportável. Ele critica essa mulher o tempo inteiro. Ele diminui ela. Ele é, assim, gente, o ápice do homem machista, escroto, que você quer, assim, distância, sabe? Foi um personagem que eu odiei. Toda vez que ele abria a boca, eu queria entrar no livro, sabe? E, sei lá, sair no soco com ele, porque insuportável. E já o personagem favorito foi o Nakata, de Kafka Beira-Mar, que é um senhorzinho que conversa com gatos, que o trabalho dele é tentar encontrar gatos que estão perdidos, né? Pra poder levá-los de volta, né? Pra suas famílias. E aí, ele vai acabar embarcando em uma aventura. É mais, não apenas física, de ir de um lugar pra outro, e outro, e outro, e conhecer gente, mas também dentro dele, sabe? De abrir muita coisa. Ele é um senhor extremamente ingênuo, extremamente puro, e tem que descobrir outras partes dele. E ao mesmo tempo, assim, eu acho que foi um personagem que eu só queria colocar ele num potinho, proteger ele de todo o mal, sabe? Porque ele realmente se tornou um dos meus personagens favoritos. Ele com certeza é o meu protagonista favorito do Murakami, então Nakata ganhou o meu coração. 10. O mocinho e o vilão mais bem construídos do ano. Gente, a mocinha mais bem construída pra mim foi a Nora Seed, que é a protagonista de A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que é uma mulher ali nos seus 30 anos, que não vê mais motivos pra continuar vivendo, decide terminar com a sua vida, mas aí ela vai se encontrar num lugar entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite, onde ela vai poder ali entrar em determinados momentos da história dela, se ela tivesse tomado outras decisões, sabe? E ver como seriam essas escolhas, qual seria o desenvolvimento daquilo. E eu acho que ela é uma mocinha bem construída, porque todo mundo se identifica com a Nora. Todos nós temos arrependimentos, todos nós temos esses e se, todos nós pensamos, e se a gente pudesse voltar e ter tomado uma decisão diferente, sabe? A gente vê ela aprendendo com isso. Eu acho que por isso ela é uma mocinha tão bem construída, porque a gente se identifica muito com ela, a gente vive os dramas dela das nossas próprias maneiras, mas a gente consegue entender tudo que ela tá vivendo. Com certeza, assim, pra mim, a melhor mocinha foi a Nora Seed. Em compensação, o maior vilão que eu achei, assim, que foi muito bem construído é o vilão de É Fácil Matar, da Agatha Christie. Não posso dar detalhes, né, porque seria spoiler, mas aqui a gente tem o Luke, que é um ex-policial, que tá viajando de trem, junto com uma senhorinha, e essa mulher conta pra ele que ela tá indo a caminho, né, da Scotland Yard, pra contar que na cidadezinha onde ela mora, existe alguém que tá matando vários habitantes, que ela sabe quem é. Só que depois o Luke vê no jornal que essa mulher, ela morreu antes de chegar na Scotland Yard. E aí ele decide ir pra essa cidade pra ele mesmo tentar investigar e descobrir quem ali que tá matando as pessoas. Até então, o meu vilão favorito de Agatha Christie estava em Assassinato no Expresso do Oriente. Quem sabe, sabe. Mas aqui, gente, a gente tem um vilão inesperado, que vem do nada, mas que a construção é tão bem feita que na hora que aparece, você fala, cara, eu comprei isso. Não é uma coisa que veio do nada. Eu entendi por que o personagem é assim, por que o personagem fez isso, por que tal pessoa tinha falado isso a respeito desse personagem. Pra mim, se tornou meu vilão favorito da Agatha Christie e eu achei, assim, simplesmente sensacional essa descoberta deste vilão e de por que ele está matando essas pessoas. Então, assim, com certeza meu vilão favorito foi de É Fácil Matar. 12. Gênero literário que não tinha o costume de ler ou lia pouco, mas esse ano isso mudou. Gente, romance contemporâneo. No ano anterior, eu acabei me aprofundando mais em livros de romance de época. E era algo que eu não fazia antes e que eu gostei muito da experiência. E aí, em 2022, com, né, toda a questão do TikTok, do BookTok, muita gente tava indicando A Hipótese do Amor, da Hailey Hazelwood. E aí, eu resolvi dar uma chance. Gente, eu amei. Acho que eu nunca tinha lido, de fato, um romance contemporâneo. E eu adorei a história, eu adorei os personagens, eu adorei o romance. E aí, eu resolvi ler outras coisas da Hailey Hazelwood. Então, eu acabei lendo dela também o Stuck With You, Below Zero, Under One Roof, e eu me vi gostando ali de histórias de romance contemporâneo, sabe? Que era uma coisa que eu jamais imaginaria que eu ia gostar, porque eu não sou muito chegada em romance. Então, foi uma ótima surpresa. Eu comecei a ler mais, né, esse gênero em 2022 e quero continuar lendo mais romance, sim. 13. Uma série que você gostou de ler e finalizar no ano passado. E pra mim, gente, foi Death Note. Death Note foi uma escolha do pessoal do Instagram,
Então, se você não me segue, me siga, porque eu tô sempre lá, né, diariamente. E as pessoas ali votaram pra que eu lesse, né, um mangá durante o ano. E esse mangá foi Death Note. E eu tava meio apreensiva, porque eu tinha assistido o anime há muitos anos e eu gostava. Mas eu lembro que tinha algumas coisas que eu não gostava. Mas eu gostei bastante de poder me aprofundar nessa história, de revisitar esses personagens, sabe? Da gente ter essa história do Light Yagami, um adolescente extremamente brilhante, que encontra um caderno da morte, onde ele escreve o nome das pessoas e as pessoas morrem, e de repente, né, a polícia investigando pra saber o que tá acontecendo com essas mortes de criminosos que estão acontecendo do nada, e a gente tem ali, né, como uma força contrária, o L, que tá ali por trás de tudo, tentando identificar quem é esse serial killer, que começou a ser apelidado mundialmente de Kira, e na verdade é o Light. E foi assim, uma montanha russa, muitas emoções, muitas sensações, muitos momentos tensos, muita ação, muito brilhantismo, sabe? Coisas geniais. O L, ele é um dos meus personagens favoritos, então poder revisitar ele foi incrível. Peguei ainda mais ranço do Light, porque tudo que ele faz é muito errado, e ele tenta justificar isso como, sendo justiça e sendo algo bom, e não. No geral, foi ótimo, porque eu gostei muito da arte. Sempre foi uma coisa que eu pontuei muito nos vídeos e nas resenhas, que a arte do Obata foi, assim, um show à parte, porque trouxe muita fluidez pros quadros. A gente conseguia entender tudo o que estava acontecendo, então foi sensacional. E a história mesmo do Oba foi muito interessante. Lógico, tem os seus altos e baixos, mas eu gostei muito dessa narrativa. Eu gostei principalmente do final. Eu achei o final bem melhor do que o final do anime. Então, assim, eu realmente adorei ter tido a chance aí de ler Death Note em 2022. 14. Abandonou algum livro no ano passado? Se sim, qual? Gente, eu tirei alguns livros da minha estante e um deles foi o Fúria Vermelha, do Pierce Brown, que eu percebi que eu já passei dessa época, sabe? Não é mais para mim. A gente tem aqui um rapaz que vive num planeta, basicamente trabalhando no subterrâneo, como uma forma de fazer esse governo deles crescer cada vez mais, mas aí a gente vai perceber que, na verdade, não é assim, sabe? Começa a ter uma revolução, começa a ter a junção, né, de outros planetas, de habitantes de lugares diferentes. No começo eu achei interessante, mas a partir do momento em que a gente vai mesmo pra coisa da ação, de descobrir mais coisa, eu falei, não, tô cansada, não quero. Tentei pegar outras vezes, não deu, não foi pra mim, infelizmente, porque eu sei que muita gente enaltece essa história, mas eu falei assim, não dá. 15. Um livro que te fez chorar ou te deixou triste e um livro divertido ou que te deixou feliz. Gente, um livro que me fez rir muito foi A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune. Ele é um livro de fantasia que essa, na verdade, é só uma capa pra, na verdade, o autor falar de preconceito. E ele fala isso de uma forma tão sensacional que você tem aqui o protagonista, o Linus, que trabalha pro governo, né, indo em orfanatos onde existem crianças com habilidades mágicas pra ver se aquele é um bom lugar e acaba indo pra uma missão ali nesse orfanato que fica, né, no Marcerulho, numa ilha, e ele vai conhecer ali crianças extraordinárias, cada uma delas com um background, com um tipo de magia diferente, que é uma criatura diferente, e a gente vai vendo como ele vai aprendendo a respeito, né, de preconceito, que essas crianças sofrem ali por pessoas mesmo da própria ilha, até coisas que já aconteceram no passado delas. Então, ele é um livro que fala muito a respeito do que as minorias enfrentam, mas a gente tem momentos hilários. Eu adorei essa história porque me deixou feliz, fez com que eu me sentisse acolhida. Eu achei que é uma ótima mensagem e, ao mesmo tempo, eu, assim, me diverti. Eu achei uma história mágica, eu gostei dessas crianças, eu me apaixonei por A Casa no Marcerulho. E já livros que me fizeram chorar, gente, chorei muito em 2022. Teve livro que me destruiu, então vou aqui mencionar 3. O primeiro é Os Dois Morrem no Final, onde a gente tem aqui, né, 2 rapazes que estão no seu último dia de vida e que acabam ali fazendo amizade e que decidem viver uma vez mais antes de morrer. É uma história dolorosa, mas que tem uma mensagem muito importante a respeito da gente aproveitar a vida enquanto a gente tá vivo. Outro livro que eu acabei chorando bastante foi Antes que o Café Esfrie, onde a gente tem, né, um café onde você consegue, né, viajar no tempo se você beber esse café e você precisa, né, tomar ele antes que ele esfrie para você voltar pro presente. Mas existem várias regras
extras ali da viagem no tempo. E, gente, são capítulos lindos de histórias que não foram terminadas, de pontos finais que não aconteceram, de despedidas, e tudo isso é muito bonito. Então, chorei demais. E outro que me fez, assim, derramar lágrimas desesperadamente o tempo inteiro foi Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Aqui a gente tem, né, a história de um homem que decide escrever sobre uma moça pela qual ele foi apaixonado, que ela pediu que ele nunca esquecesse. Então ele decide colocar isso no papel, a história deles, e a gente vai ver muito a respeito da morte nesse livro. Esse livro, ele fala bastante sobre a vida e sobre a morte, sobre como uma coisa complementa a outra, como uma coisa toca a outra, como elas não existem separadas. É muito doloroso, porque a gente também vai ter questões de saúde mental, de traumas e por aí vai, e foi um livro que mexeu muito comigo, e com certeza, assim, foi uma história que eu chorei do início ao fim. 16. Um livro que te fez sair da sua zona de conforto. O livro do conforto do Matt Haig. Depois que eu li A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, eu gostei tanto que eu falei, cara, eu vou ler um livro de não ficção dele, que é mais voltado pra autoajuda, que é uma coisa que realmente eu não costumo ler. Mas o Matt Haig, ele tem várias questões de saúde mental, como depressão, ansiedade, toque, né, várias outras coisas. E ele escreve textos mais curtos, só mesmo como lembretes de coisas que ele foi aprendendo na vida e que fazem a vida valer a pena. Coisas que são, assim, de conhecimento comum, mas que é importante da gente ter em mente, sabe? Pra mim, no momento que eu li, foi muito importante. Então, eu saí da minha zona de conforto, porque eu não costumo ler livros de autoajuda, mas foi um livro que eu acabei adorando. 17. A melhor adaptação cinematográfica assistida em 2022. Gente, foi O Telefone Preto, porque eu já tinha lido, né, o conto homônimo do Joe Hill, que saiu naquela coletânea Fantasmas do Século XX, que, se eu não me engano, depois saiu recentemente como O Telefone Preto e Outras Histórias, em que a gente tem aqui um garoto que é sequestrado, né, por um homem que quer fazer coisas terríveis com ele. E aqui, gente, no filme, eu acho que aprofunda muito mais a história desse garotinho, a história mesmo da família dele, do que ele enfrenta, o que ele vive ali na escola, o que ele lida com o pai dele, que é alcoólatra, a relação dele com a irmã. E, lógico, ele nesse cativeiro, né, tendo um telefone preto, que na verdade não está conectado a nada, mas que basicamente a alma das outras crianças que morreram ali ligam pra dar dicas pra ele de como sair daquele lugar. Eu achei o filme muito mais completo, mudou várias coisas ali, né, do conto, mas pra mim foi ótimo. Tem um elenco incrível, né? Já começa ali pelo fato de que a gente tem como vilão o Ethan Hawke, que é um ator sensacional, e foi dirigido pelo Scott Derrickson, que é um diretor que eu gosto bastante, e você vê muito do Joe Hill ali. Eu achei que foi, assim, uma adaptação cinematográfica sensacional, que ela complementou bastante, assim, a história original. 18. Livro mais bonito que chegou na sua estante em 2022. E aqui, né, vou dar aquela roubadinha e vou falar de 3. De Natal, eu recebi um livro sensacional que eu queria há muito tempo. Eu não sabia se um dia eu ia conseguir, porque ele é um livro, assim, extraordinário, que é o The Art of Junji Ito, Twisted Visions. Esse é um livro de arte. A maior parte dele são realmente ilustrações. E ele é lindíssimo, sabe? Vai falar muito mesmo da arte do Junji Ito, de como ele cria ali, né, a sua estética, de onde vem as inspirações. Tem entrevistas com ele e eu, assim, tô louca pra ler, porque ele é lindo, 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 lindo. Em 2022, eu também comecei ali a minha coleção do meu livro favorito da vida, que é O Mar Sem Estrelas. Eu pensei muito, eu relutei, eu voltei atrás e eu falei assim, não, quer saber? Eu tive um ano muito ruim e falei, vou começar a coleção do meu livro favorito porque sim. Então, gente, um dos livros mais bonitos que eu comprei no ano passado foi essa belezinha aqui. Ele é capa dura, ele é assim com a jacket, ele é até assim, ó, que bonitinho dentro, por causa das chaves, que são importantes na história. Mas, gente, olha essa belezura. Eu achei sensacional essa capa, com os símbolos importantes na história, que fazem parte, né, do Mar Sem Estrelas, e que, ai, gente, eu amei, porque é o meu livro favorito, eu achei uma edição lindíssima, então com certeza foi assim uma das preciosidades que entrou na minha estante em 2022. Por último, mas não menos importante, este calhamaço aqui que contém a trilogia do Senhor dos Anéis, e ele é ilustrado pelo próprio Tolkien. Olha isso. Olha esse corte em élfico, sem a jacket. E ele realmente tem assim várias ilustrações do autor.
Então eu tava procurando mesmo uma edição de colecionador dessa trilogia que eu tanto gosto. E, gente, quando eu vi isso, não deu outra. Então, com certeza, foi mais um livro lindíssimo que entrou ali na minha estante em 2022. Por último, 19, um livro que queria ler em 2022, mas vai ficar pra meta de 2023. Teve um livro que eu coloquei ali pra ler, eu acho que em novembro do ano passado, na minha TBR, só que acabou não dando tempo, porque ele é um livro mais grosso, que é o Cloud Cuckoo Land, do Anthony Doerr. Eu sei aqui que a gente vai ter a questão da importância da biblioteca, dos livros, né, desse universo da literatura ao longo de várias épocas diferentes. Passado, presente, futuro, e tá tudo meio que conectado. Eu comecei ali lendo, eu acho que eu li os 2 primeiros capítulos, eu tava gostando, mas eu acabei dando prioridade para livros de projetos, né, para finalizar o ano, e esse então vai ter que ficar para 2023, mas eu mal posso esperar para ler Cloud Cuckoo Land. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo, respondendo a tag da retrospectiva literária. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, de filmes, de séries, de qualquer coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo as suas próprias respostas, né? Porque estou curiosa e a gente vai trocando informação, vai conversando, vai recomendando livro aí um pro outro. E por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.